Fala, rapaziada, e aí, o Tricolor estreou bem na Copa Sul-Americana, goleada de 4-0 em cima do time do Palestino, né? Resultado que não poderia ser dos melhores, né? Eu acho que foi a única equipe que goleou nessa primeira rodada de Copa Sul-Americana, né? E acabou aí assumindo a liderança do Grupo H, né? Tá empatado em pontos com o time do São Lourenço, o seu adversário maior, né? Estão pintando isso, mas é o que está se desenhando até aqui, né? O São Lourenço venceu na primeira rodada o Estudiantes de Mérida, lá na Venezuela, por 1-0, onde jogou praticamente o tempo inteiro com homem a menos, teve um jogador expulso. E será aí o segundo jogo do Fortaleza, na segunda rodada da Sul-Americana, justamente vai encarar aí o São Lourenço lá na Argentina. Depois, claro, teremos o jogo da volta. Mas o São Lourenço fez 1-0, Fortaleza fez 4, então pelo saldo de gols o Tricolor está liderando, né? E está pintando aí essa disputa entre São Lourenço e Fortaleza, né? O próprio treinador do time do Chile, do Palestino, falava, né, que o São Lourenço e o Fortaleza são os favoritos, né? O Pablo Sanches, né, o argentino, e que o Palestino iria correr por fora, né? E acabou sendo goleado nessa estreia, né, embora tenha tido algumas oportunidades de fazer gols. Vojvoda fez aquilo que a gente imaginava, não da forma que a gente imaginava, né, com as peças que a gente imaginava que ele poderia colocar, né? Por exemplo, o Fortaleza não teve nenhuma cara nova, né? Eu até falei no vídeo anterior que colocaria, né, as caras novas logo na estreia, já para ir sentindo o clima da torcida, do time, né? Mas assim, não estou lá, né, para acompanhar como é que está a situação física de cada jogador que foi contratado. Bernardo Chapo, o Alex, que voltou do Volta Redonda, né, o Zanocelo, que também não estava jogando no Santos, mas estava treinando à parte. Então não dá para saber. O Kozlinski, que é o goleiro, também acho que seria um bom jogo para ele estrear. Esse também seria um jogo tranquilo, jogo de estreia, né? Tranquilo assim, né? A gente sabe da importância da Sul-Americana para o Fortaleza. Mas um jogo de estreia, fase de grupos, não é mata-mata, não é um jogo decisivo, né? O time ainda poderia se recuperar. Mas enfim, né? O Vojvoda acabou acertando por um lado e cometendo equívocos por outro. Vou explicar, né? Na minha análise aqui dessa vitória do Fortaleza, né? O Dudu entrou, lateral direito, né? O Bruno Pacheco não foi nem relacionado, né? A gente, como eu digo, eu não estou lá para ver, né? A gente não tem mais acesso, né? Que fazemos a imprensa, aos treinamentos, né? E o clube divulga pouco, né? A situação física de cada jogador. Não estou falando que ele está contundido, mas pode ter sofrido mais desgaste do que outros. O Tite, que é o jogador mais veterano, que vem atuando com mais frequência, era o jogador que imaginaria que ficaria fora, né? Para ser preservado para o clássico. O Tite estava em campo, né? Fiquei admirado com isso. Tudo bem, né? Fez uma boa partida ao lado do Brits na defesa. O Dudu, enquanto teve fôlego, não comprometeu, foi bem, né? Teve algumas oportunidades ali pela direita, no primeiro tempo, sobretudo. No segundo, deu uma cansada, deu uma riada na bateria e foi muito explorado por ali, né? Pelo Palestino, que cresceu no jogo no segundo tempo. O Crispim voltando a jogar na lateral esquerda, até porque o Palestino não oferecia nenhuma resistência por ali, pelo lado dele, né? Não tinha nenhum atacante de velocidade pelo lado direito do seu ataque, lado esquerdo da defesa do Fortaleza. O Zé Wellison ganhando oportunidade no meu campo, esperava o outro jogador fosse preservado, o Caio Alexandre, que vem jogando aí praticamente todos os jogos, né? Esperava ali o Sacha entrando em campo, não esperava o Zé Wellison como titular, mas o Sacha porque para ganhar essa continuidade, né? Ele foi bem no clássico, então jogador que não vinha atuando com frequência, então esperava uma continuidade, mas não foi assim. O Voivoda colocou Zé Wellison e Caio Alexandre, que fizeram também um bom jogo, na minha opinião. O Caleb também fez um bom jogo no primeiro tempo, retornando ao time. E o Pikachu é um capítulo à parte, hein, galera? O Pikachu, infelizmente, para o tricolor, né, não consegue se encontrar, né? Se esforça, chuta de tudo que é lugar para tentar fazer um gol, para ver se quebra esse jejum da falta de gols. Foi artilheiro, né, do time na temporada passada. E agora vive essa seca de gols e não está jogando bem, né? Não está colaborando muito pouco com o time, né? E tem se esforçado, mas está bem distante de ser aquele Pikachu, aquela peça importante, fundamental do time do Fortaleza da temporada passada. O Guilherme também, outro atacante esforçadíssimo, mas que a gente vê que falta qualidade, às vezes, né, no raciocínio final dele. E o Galhardo é aquele jogador inteligente, né, que o torcedor tem um carinho por ele e ele comete alguma coisa, o torcedor já pega no pé do cara. É um jogador bem polêmico, né, mas é um jogador importante, né, foi dada continuidade para ele em campo. Né. Eu esperava quem? Esperava o Lucero, começando a partida, esperava o Moisés, porque eu esperava que esses jogadores começassem para decidir logo o jogo para o Fortaleza, para ter um ataque mais efetivo, mais efetividade, marcando gols. E quando o jogo começou, a gente percebeu um palestino
que eu esperava uma atitude diferente, esperava um time atrás, amarrando o jogo no meio do campo. Não foi assim. O Palestino saiu para o jogo, tentando atacar o Fortaleza, embora não ter se encontrado. Enquanto o Fortaleza tinha espaços para contra-atacar, para produzir jogadas ofensivas. E aconteceu muito isso no primeiro tempo. O gol saiu cedo, aos 4 minutos. O Galhardo, o oportunismo do Galhardo, né, marcando mais um gol. O 9º gol aí com a camisa do Fortaleza nessa temporada. Um dos artilheiros do time, ao lado do Lucero. E depois o Fortaleza teve muitas chances de ampliar o placar e faltou essa efetividade. E passou a incomodar isso o torcedor que estava no Castelão ou que estava assistindo em casa mesmo o jogo, né? O time criar chances e não conseguir matar o jogo. A fatura era para ter sido liquidada logo no primeiro tempo. O Fortaleza não teve essa capacidade, infelizmente. E quando voltou do intervalo, eu esperava que o Vojvoda, não é muito dele, né? Mas era um jogo em que o Fortaleza era muito, mas muito superior ao Palestino, né, que não deu nem um chute no gol no primeiro tempo. Esperava que ele voltasse já com mudanças, com o Lucero do time, com o Moisés, com o Pochettino, para justamente matar o jogo. Mas não, o jogo ficou amarrado ali durante um bom tempo, até ele começar a substituir. O Palestino, quando viu que o Fortaleza não tinha dificuldade de fazer o segundo gol, de matar o jogo, foi para cima, não tinha, estava perdendo por 1-0, então começou a incomodar. O Fortaleza poderia ter tomado uma virada. Aí, logo nos 15 minutos do segundo tempo. Eu não sei se o time teria poder de reação depois para virar o jogo, né? Quem olha o placar do jogo 4-0, né, acha que foi uma maravilha de exibição do Fortaleza. Foi assim, mas não fez gol, né? E esse 1-0 persistia no segundo tempo. O Palestino fez uma jogada lá, o jogador de bicicleta lá, né, o Benítez, que o goleiro já estava vencido, o Fernando Miguel. O Brito salvou ali quase em cima da linha. Depois o Fernando Miguel fez uma defesaça também em cima do Martínez, né, que finalizou. O Martínez que entrou no segundo tempo. O Palestino também fez suas mudanças. E ali o Fortaleza poderia ter tomado a virada, né? Aí muita gente fala, o Fortaleza era para ter goleado. Então o Palestino também teve suas oportunidades. É isso que eu quero dizer, torcedor tricolor. Não quero desmerecer de forma nenhuma a vitória do Fortaleza. Mas o Vojvoda demorou muito a mexer e poderia ter se tornado perigoso para o tricolor, né? Mas depois que, com as entradas do Lucero, o Moisés não entrou bem dessa vez, o Moisés, vale ressaltar, tem entrado bem em alguns jogos, mas esse ele não foi bem, né? Mas o Pochettino aí se sobressaiu em cima do Moisés e foi, digamos assim, o cara do jogo, na minha opinião. Estão pintando aí o Caio Alexandre, fez um bom jogo de novo o Caio Alexandre. Mas o Pochettino foi o cara que foi decisivo, né? Entrou, fez o segundo gol, aquele gol do alívio, né? Da galera, né, que estava lá no Castelão, pegando um rebote ali numa jogada pela esquerda, né, com participação do Lucero de novo, né? Incrível, né? Como faz gol e participa das jogadas ofensivas do time. Né? O Pochettino, com um chutaço ali da entrada da área, acabou vencendo ali o goleiro do Palestino. E depois, né, o Fortaleza ficou mais tranquilo no jogo, o Palestino não conseguia mais chegar, estava chegando muito ali pela esquerda, o Crispim parecia cansado, e pela direita também o Dudu também com a bateria arriada, como eu falei anteriormente. Aí o Tinga entrou, não tinha lateral esquerdo para entrar, então foi até o final o Crispim, e de qualquer forma o Palestino sentiu o golpe do segundo gol, e aí as jogadas foram sendo construídas, até que o Pochettino construiu uma jogada ali para o jogador Lucero, né, fazer o terceiro gol do Fortaleza, né? Quase escapava a bola, mas o argentino, né, incrível, né? Como os números dele são muito bons com a camisa do Fortaleza. Jogador importante, jogador que foi contratado para esse tipo de competição. Por isso que eu teria começado com ele, né? Embora desgastado dos outros jogos, mas eu buscaria resolver logo a parada do primeiro tempo e depois pouparia, preservaria, tiraria ele. Não colocar numa pressão que pode ser muito ruim, né? E dar errado, né? Mas ainda bem que para o Fortaleza que deu certo, fez o terceiro gol e o quarto gol no finalzinho veio coroar, né, as chances perdidas do primeiro tempo e algumas também do segundo. Né, o Palestino teve oportunidades claras no segundo tempo só, né, pelo menos duas claríssimas que poderia também ter feito gol. Não fez, pelo menos o Fortaleza vem aí com artilharia pesada, já vários jogos ganhando de 4-0, né, em competições diferentes, né, no Cearense, ganhou pela Copa do Nordeste e agora estreou aí com o pé direito, ganhando por 4-0 na estreia da Copa Sul-Americana. Mandando um recado aí para os adversários da chave, de que irá realmente brigar, né? E olha que o time não estava completo, não estava com a sua força máxima, né? Imagina só se tivesse, né? E o torcedor tem que enxergar isso também. O time teve dificuldades de construir essa goleada. A goleada foi construída depois das mudanças do Vojvoda, justamente porque o time não estava com a sua força máxima, estava preservando alguns jogadores pensando aí no clássico
do próximo sábado contra o time do Ceará, na qual o Fortaleza está aí tentando um pentacampeonato, joga pelo empate, porém tem o arquirrival pela frente com chances de ganhar o jogo e acabar com essa história do penta do Fortaleza. Então, concentração absoluta depois dessa vitória, né? A vibe mais positiva para o lado tricolor, vencendo aí o rival no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, estreando com o pé direito na Copa Sul-Americana, então vem aí embalado aí de vitórias importantes, só não pode subir para a cabeça o excesso de confiança. Tem jogadores experientes, né? A responsabilidade de um título tão sonhado pelo seu torcedor no sábado, encarando o Ceará, que teve a semana inteira, hein, para trabalhar pensando só nesse jogo, enquanto o Fortaleza dividiu as ações com essa estreia na Copa Sul-Americana. De qualquer forma, foi uma boa estreia, uma excelente estreia. O time venceu, como eu falei, e vem embalado aí de 2 boas vitórias para essa final, mais uma vez contra o Ceará, onde o time, agora saberemos, né, se teremos o pentacampeonato para o tricolor ou o Ceará irá aí recuperar a hegemonia do futebol cearense. Lembrando, né, cada time tem 45 títulos no número geral aí dos estaduais. Quem vencer, além o Fortaleza, se for penta, passará à frente do Ceará no número de títulos, né? O Ceará vencendo, não vai ser penta, vai ser campeão, mas passará o Fortaleza também em número de títulos. Rivalidade muito acirrada no clássico de sábado, 4 da tarde, no Castelão. É isso, galera. Deixa a sua curtida, que é importante para o nosso trabalho chegar para mais pessoas. E também se inscreve no canal. Dá essa moral pra gente aí, é de graça, você não paga nada. E curte aqui os nossos conteúdos no canal do Rockstar. Valeu!